Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais um conteúdo aqui patrocinado pela Bplay, a casa de apostas feita para você, torcedor paranaense, e é literalmente isso. A casa de apostas é Bplay Paraná. Se você ainda tem alguma dúvida em que casa de apostas você deve se divertir, não perde tempo, se inscreve. O meu link tá na descrição, vale muito a pena se inscrever lá, porque tem os melhores odds, os melhores mercados. Hoje, dia de Liga dos Campeões, hoje tem nada mais, nada menos do que Real Madrid e Atlético de Madrid. Então não perde tempo de ir lá na Bplay se inscrever, beleza? Eu vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, porque a gente vai falar sobre fé. E fé é algo muito importante no futebol. Fé é algo muito importante, ainda mais numa equipe que busca se reconstruir, numa equipe que busca sair do zero, né? Porque se você for parar para pensar, essa transição de 24 para 25 é quase isso que é a realidade do Atlético. O Atlético ele entende que a temporada passada precisa ser esquecida e pouquíssimos jogadores ficam. Mais de 20 jogadores de um elenco no dia 30 e poucos deixam o clube. Então, para botar tijolinho por tijolinho ali novamente, para construir um muro sólido, a gente precisava de fé, a gente precisava acreditar no que estava sendo feito, no trabalho que está sendo desenvolvido nesse início de temporada. E eu acho que tem um ponto de mudança muito grande da temporada passada para essa temporada. Vocês querem tentar adivinhar qual é? A gente ter contratado um treinador cedo. Porque ano passado, vocês lembram a novela? Ah, vai ser o Dome, não vai. Aí surge o nome do Osório. Outros nomes são citados como possíveis escolhas. O Atlético vai atrás até do BKSS, do Palermo. Vários nomes sendo sondados e ficava aquela indefinição. E paralelamente a isso, o Atlético contratando jogadores. Quando esses jogadores chegam, eles não sabem quem vai ser o técnico. Eles não sabem a ideia de jogo do técnico. Eles não sabem o dia a dia do técnico. E exatamente quando esse técnico chega, ele não sabe com o elenco que ele vai trabalhar. Então, Atlético e Juan Carlos Osório estavam falando línguas diferentes. Atlético e Juan Carlos Osório estavam falando línguas quase que opostas. Hoje, a montagem de elenco do time de 2025 passou muito pelo Barbieri. A indicação do Velasco. Outras contratações passaram pelo Barbieri ao ponto dele conversar com os jogadores, Patrick, Juliano, sabe? O próprio Isaac foi uma contratação que foi super aprovada pelo Barbieri. Então, o Barbieri ele tem a digital da montagem desse elenco. E esse elenco ele já chega no Atlético sabendo: eu vou jogar o estilo de jogo do Barbieri. Eu vou jogar o estilo de jogo, a ideia de jogo, o conceito de jogo desse treinador. Então você tem uma construção desde o início baseado em um personagem, Maurício Barbieri. E o grupo também é muito pautada nesse cara, Maurício Barbieri. Sabe? Então, acho que fala muito sobre fé, né? Porque quando o Atlético entrar em campo contra o Guarani, ou quando o Atlético entrar em campo contra o Maringá, ou quando o Atlético entrar em campo contra o Paysandu na estreia da segunda divisão, a gente tem uma ideia como o Atlético vai jogar. A gente tem uma ideia dos dois pontas sendo muito protagonistas, vindo para dentro, entrando em condição de assistência, de finalização. O Zapelli e o Filipinho como internos, fazendo um triângulo em V no meio campo. O Raul ajudando nessa saída de bola os zagueiros. Laterais um pouquinho mais presos para dar mais sustentação nessa construção. Um atacante mais fixo, móvel, mas com capacidade de pressionar. Sabe? Então, esse Atlético já tem uma identidade, querendo ou não. E é muito interessante porque a identidade desse Atlético parte do treinador. E o treinador precisa ser essa peça condicionante. O treinador precisa ser esse protagonista. E eu já falei isso pra vocês tantas e tantas vezes. Quando um treinador assume um papel de protagonismo, gente, esquece. O time vai funcionar a partir dele e, cara, se o time compra a ideia do treinador, a tendência é dar certo. Se o time compra a ideia do treinador, a tendência é as coisas acontecerem. Se o time compra a ideia do treinador, a tendência é você ter um encaixe ali. E no final das contas, é tudo que a gente espera do Atlético, querendo ou não, né? Esse encaixe, mas eu acho que tem muito mais chance de acontecer com o Barbieri sendo esse protagonista do time. Com o Barbieri condicionando o time a partir das suas ideias. Você tem diálogo, campo, comissão técnica. E você começa a ter cada vez mais esse diálogo aflorado, arredondado, porque esses caras vêm tendo tempo de trabalhar juntos.
Então, assim, eu acho que no Atlético ainda subestimam muito a posição do treinador. Acho que no Atlético ainda, assim, entendem muito pouco como um treinador com capacidade de fazer a diferença pode ser o grande craque de uma equipe. Eu não tô falando nem que o Barbieri é o grande craque dessa equipe, mas conforme o time for ganhando mais a cara do Barbieri e obviamente for conseguindo os resultados, porque não adianta uma ideia que não traz resultados, o futebol ele é muito resultadista, o Barbieri vai ganhando mais esse corpo de protagonista, porque se você for parar pra pensar em 2021, todo mundo lembra o Bragantino do Barbieri. De alguma maneira, o nosso trabalho em 25 é fazer o Atlético do Barbieri. O, o Atlético do Barbieri, que inclusive não tem que terminar em 25. Então, quando a gente entrar em campo contra o Guarani de Bagé, eu sei exatamente que o Velasco vai, pô, em alguns momentos, fazer jogadas de profundidade, mas o Velasco ele vai trazer essa bola pra dentro. Como eu sei também que o Luiz Fernando vai estar pisando na área a todo momento. Como eu sei que o Zapelli vai ter toda a liberdade para flutuar, para construir pela direita, pela esquerda. Que Filipinho e Raul vão tentar dar esse suporte mais defensivo. Que no segundo tempo, por exemplo, quando o Isaac entrar, vai ser esse jogador de mais 1 contra 1. Que o Patrick deve entrar para trazer essa capacidade de acelerar a partir de uma roubada de bola. Eu não tô nem falando que é um time previsível. Eu tô falando que é um time com identidade, porque tem essa diferença muito clara, né? Quando a gente fala de um time previsível, é porque a gente já tem total noção. O time vai funcionar a partir desse cenário. Quando a gente fala de um time de identidade, o time vai funcionar a partir desse cenário, mas tem alternativas. O Barbieri entrega alternativas táticas. O Barbieri entrega alternativas no sentido de comportamento. Pega o último jogo. A gente tem gols tanto de aceleração, de ataques mais diretos, como é o caso do golaço do Luiz Fernando depois do passe do Velasco, como a gente tem gols também encarando um bloco um pouco mais baixo. E acho que por um treinador ter um bom trabalho, por um treinador fazer acontecer, pô, bicho, ele precisa ter essa capacidade de adaptabilidade e eu acho que o Barbieri tem. Quando o Atlético precisa jogar mais direto, sabe. Quando o Atlético precisa jogar na bola longa, sabe. Quando o Atlético precisa botar a bola na área, sabe. Quando o Atlético precisa se aproximar para construir, sabe. Sabe para esse momento da temporada, gente. Tudo isso vai ser mais alinhado, tudo isso vai ser mais elaborado, mas eu acho que o que a gente tinha que trazer do campeonato estadual, a gente conseguiu trazer, que é esse diálogo, essa comunicação, essa interação, essa fé. Eu sinto que os jogadores têm fé no que o Barbieri traz e eu sinto que o Barbieri tem fé nos jogadores. E eu sinto que quando você tem essa troca, o seu trabalho tende a ser bem sucedido. Eu sinto que quando você tem essa troca, seu trabalho tende a ser um trabalho de conexão, sabe? De conexão. Ano passado, por exemplo, nesse momento, a gente estava ouvindo o nosso grupo falar que o Osório não conseguia ser claro na passagem de ideia de jogo dele. Vocês entendem a doideira? Ano passado, o nosso técnico, na pré-eleição, chamava todos os jogadores para dançar junto. Então, assim, acho que pelo menos nesse ponto, dá pra dizer com tranquilidade que a gente evoluiu, tá bom, pessoal? Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau.